tema da nossa mensagem hoje é salvo pela graça. Como assim? Como que é salvo pela graça? Nós vamos descobrir agora essa salvação pela graça de Deus. Porque na realidade, o que nós vimos nesses últimos dias é as pessoas pregando o evangelho, dizendo que as pessoas para ser salvo precisam fazer algo. Então nós vamos descobrir aqui se isto é real, vamos descobrir se isto é verdade, que para poder ser salvo precisa fazer algo, precisa, no caso, aceitar Jesus, precisa ir à igreja, fazer alguma coisa. Então nós vamos descobrir se esta é a realidade ou se a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, ela está certa quando diz que nós já fomos salvos. E aonde que nós podemos identificar a respeito desta salvação, como que podemos dizer que nós já fomos salvos? Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8, que vai dizer desta forma: pela graça de Deus sois salvo. Pela graça de Deus sois salvo, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Pela graça de Deus sois salvo, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Mas as pessoas hoje, principalmente o sistema religioso, eles dizem que para você ser salvo, precisa fazer algo. Mas nós queremos hoje dizer para vocês, meus queridos, que nós já fomos salvos, já fomos escolhidos, separados, predestinados para viver em amor. A salvação que, na realidade, o próprio apóstolo Paulo, quando estava escrevendo aos Efésios, ele estava dizendo aqui em Efésios capítulo 2, versículo de número 8, ele estava dizendo, porque pela graça sois salvo. Ele disse sois porque na realidade o povo ainda ia ser salvo. Nós hoje já participamos, já estamos nessa salvação, já fazemos parte desta salvação. Então nós podemos dizer hoje, pela graça de Deus, sois salvo ou fomos salvos, mediante a fé. Que fé? A fé nele, que ele é o Salvador da humanidade, que ele veio para salvar a humanidade. Por isso que nós somos salvo em Cristo Jesus. E aí o versículo de número 9 diz assim, olha, dá uma olhada aqui no versículo de número 9, que diz assim, ó: não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque se viesse das obras, as pessoas iam se gloriar como hoje as pessoas vivem se gloriando. Por que que você vai ser salvo? Ou por que que você foi salvo? Por que que pode ser salvo? Ah, irmão, eu vou ser salvo porque eu faço jejum. Eu vou ser salvo porque eu desci as águas para o batismo. Eu vou ser salvo porque eu tomei óleo santo, porque eu tomei o azeite, porque... E vem os porquê da vida. Na realidade, meu querido, a salvação não vem por mérito de homem, como diz aqui em Efésios capítulo de número 2, versículo de número 9. Não vem de obra de homem. Por que que não vem de obra? Para que o homem não se glorie, para que ele não diga, eu fui salvo, ou eu sou salvo, mediante algo que eu fiz, como o sistema religioso, ele mostra, ele prega, ele coloca versículos isolados, não tem uma boa, digamos, explicação para que a mente das pessoas possam ser aberta, para que os olhos das pessoas sejam iluminados e eles possam entender que esta salvação não depende do homem, não depende de mérito humano, mas esta salvação foi dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Então, meus queridos, salvo pela graça. Quem foi que foi salvo pela graça ou quem está salvo? Eu posso dizer, eu fui salvo por esta graça. Eu estou salvo nesta graça. Nós fomos salvos nesta graça. Lucas capítulo de número 13, melhor dizendo, Lucas capítulo de número 13, versículo de número 23 e 24,
Tem uma parábola aqui, eu vou ler agora um pouquinho do livro Sinóticos, que muitos evangélicos pregam dizendo que o Lucas, capítulo de número 13, ou melhor dizendo, que o Lucas é um evangelho, mas na realidade não. Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelho. Por que que não são evangelho? Por que que não são Novo Testamento? Porque Novo Testamento, para se tornar o Novo Testamento, o testador teria que morrer. Então, como o testador ainda estava vivo, não pode ser um Novo Testamento. Por isso que é chamado de livros sinóticos. Livros que estavam contando a história do testador. O testador aqui ainda estava vivo, certo? Mas vamos ler Lucas capítulo de número 13, versículo de número 23. Ver o que é que diz aqui. Lucas capítulo de número 13, versículo 23 diz assim: E alguém lhe perguntou. Quem foi esse alguém? Provavelmente foi os discípulos, porque eles que andavam com Jesus, né? Senhor, Senhor, são poucos os que se salvam. A pergunta: Senhor, são poucos os que se salvam. Ao que ele lhe respondeu, ao que Jesus lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Porque muitos procurarão entrar e não entrarão. É poucos que são salvos. No caso aqui, eles estavam falando de uma salvação ainda que ia acontecer, uma salvação que viria. E o próprio Jesus disse: são poucos os que se salvam. Por quê? Porque as pessoas vivem buscando esta salvação e não têm esta fé como dom para esta salvação. Então são poucos os que se salvam. Isso ele estava falando naquela época que Jesus de Nazaré, na sua carne, ainda andava sobre a terra. E esta salvação aconteceu, para que hoje você possa dizer que é salvo, Chagas? Sim, aconteceu lá na cruz do Calvário. Cristo morreu por muitos para a remissão dos pecados. Mas ele fez uma aliança conosco lá na cruz. O seu sangue foi derramado na cruz e ele fez uma aliança, fazendo pacto com a nova geração ou com a geração vindoura, a geração que viria. Então, quem era essa geração? Somos nós que hoje estamos aqui e que somos salvos por Cristo. Como que nós podemos dizer que fomos salvos por Cristo? Romanos capítulo de número 5, versículo de número 1. Olha o que é que diz aqui. Romanos capítulo de número 5, versículo 1 diz assim: justificado, preste bem atenção nesta palavra, justificado, aí uma vírgulazinha. Se você começar a prestar atenção um pouquinho na leitura e começar a separar vírgula, pontuação e finalização, você vai passar a entender, a sua mente vai abrir, os seus olhos vão ser iluminados e você vai passar a entender verdadeiramente sobre a palavra salvística ou a palavra salvadora. É a palavra que é salvadora? Não. Aqui na Bíblia Sagrada está contido alguma história de salvação que já aconteceu. Não vai mais acontecer. Então Paulo, falando aos Romanos capítulo 5, versículo de número 1, ele diz: justificados significa que não precisa mais dessa justificação, já foi justificado, pois pela fé. Justificado, pois pela fé. É pela fé ou é pelas obras? Pela fé. Tenho paz com Deus. Diga para você mesmo: eu tenho paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz com Deus que nós temos hoje é através de quem? Através do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitado, não mais o Nazareno, mas agora Jesus ressuscitado. Versículo de número 2. Porque obtivemos também, porque isto Paulo estava falando ainda para os romanos quando ele ainda estava vivo. Paulo falando para os romanos naquela época, no ano mais ou menos 66, 56 mais ou menos, a 66, era a época que ele estava escrevendo exatamente a carta aos Romanos. Porque obtivemos também
nosso acesso pela fé a esta graça. Nós tivemos acesso pela fé a esta graça, não foi mais por obra. Como que nós tivemos contato com Jesus? Pela fé. E aonde é que gera fé? Aqui, na nossa metanoia. Aqui no nosso intelecto. Aqui no nosso coração. Aqui nas regiões celestiais. É exatamente aqui que gera toda esta fé. Então, esta fé que Paulo estava falando, ela trouxe a graça sobre a nossa vida, no qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Esperamos, ou estamos aqui na esperança da glória de Deus, porque Paulo, ele também acreditava ainda no arrebatamento da igreja, ele acreditava ainda na redenção dos filhos de Deus. Paulo estava falando que ele já acreditava pela fé, mas ele estava esperando esta graça acontecer na vida dele. Hoje nós não precisamos mais esperar. Hoje nós já temos essa esperança. Hoje nós já temos esta graça em nossas vidas. Hoje nós já habitamos nessas regiões celestiais. Mesma coisa. Hoje nós já habitamos nas regiões celestiais. Por que nós habitamos nas regiões celestiais? Porque nós já obtivemos esta graça, esta fé, esta palavra salvística, esta palavra redentora, que não precisamos mais de correr atrás de salvação. Não precisamos mais ir para a igreja A, igreja B, subir monte, descer monte, comer sal, fazer jejum, várias coisas como o sistema religioso ele fala. Por quê? A salvação vem pela fé, a salvação da nossa metanoia. Não é mais a salvação do Espírito. Por quê? A salvação do Espírito já aconteceu. Não vai mais acontecer, já aconteceu. Versículo de número 3 diz assim: e não somos isto, e não somente isto, e não somente isto, mas também gloriemos-nos nas tribulações. Você está passando por tribulação? Foi isso aqui que Paulo disse. Eles estavam passando. Por quê? Paulo, juntamente com os outros discípulos, eles viveram a grande tribulação. Anos 66 e meio. Você disse que vai passar pela grande tribulação, né? Você diz que ainda a tribulação ainda vai acontecer. Não, já aconteceu. Ano 66 e meio foi quando começou a grande tribulação, a perseguição aos cristãos, a perseguição à igreja. General Nero foi quem começou essa perseguição pela igreja. General Nero morreu no ano 68, após a morte de Paulo, e aí entrou Vespasiano. Entrou o Vespasiano. Quando ele também terminou o seu reinado, entrou o general Tito, que foi o último que destruiu a cidade de Jerusalém, juntamente com Jerusalém. E ele destruiu, matando os judeus. Foi exatamente o que aconteceu aí, a grande tribulação. Então, nós não iremos passar por essa tribulação. Já aconteceu. Ano 70 foi exatamente a vinda de Jesus. Mas tem muita gente que está esperando ainda a vinda de Jesus. Nós já fomos salvos ou ainda seremos salvos? Já fomos. Mas Paulo estava esperando ainda esta salvação. Versículo 3 de Romanos capítulo 5 diz assim: E não somente isto, mas também gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Versículo de número 4. E a perseverança, a experiência. E a experiência, a esperança. Que a esperança era essa? Que Jesus ia vir para buscar a sua igreja. E ele veio. No ano 70 ele veio buscar a sua igreja. Versículo de número 5. E a esperança não desapontam, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo já tinha
recebido esta graça. Paulo já entendia desta salvação. Paulo já estava nessa salvação. Então, quando ele foi decapitado pelo general Nero, quando ele foi cortado o seu pescoço, é tão certo que ele falou o que foi que Paulo falou quando ele foi decapitado. Segundo a história diz que, cortando a cabeça de Paulo, depois que a cabeça de Paulo caiu, ainda ele falou, com a cabeça fora do corpo, ainda falou: combati o bom combate, completei a carreira e venci a fé. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Guardou a fé em quem? Em Jesus Salvador. Em Jesus Cristo, o ressuscitado. Ele guardou a fé. Por que ele guardou a fé? Porque exatamente ele estava vivendo aquele momento que muitos estão esperando ainda a vinda de Jesus. E quando isso já aconteceu, a vinda de Jesus não vai mais acontecer, mas ele já aconteceu. A vinda de Jesus já aconteceu, mas tem muitos que estão ainda esperando Jesus voltar. Tem muitos que ainda estão esperando Jesus vir sobre nuvens para buscar a igreja. Eles estão esperando esta salvação, que esta salvação já aconteceu, assim como nosso amado irmão Paulo estava falando. Versículo de número 6. Olha o que é que diz aqui o versículo de número 6. Pois quando ainda eremos fracos na carne, quando nós éramos fracos na carne, Cristo morreu ao seu tempo pelos ímpios. Cristo morreu pelos ímpios, quando nós ainda era fraco na carne. Versículo de número 7. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo. O interessante é que quando você vai para esse sistema que nós chamamos de alçapão, esse sistema fraudulento, os mentirosos, eles dizem que eles fazem uma oração lá para você ser salvo. E eles mesmos dizem que tem poder para tirar o teu nome do livro da vida. E eles oram para acontecer uma salvação na sua vida. Mas duvido que um pastor desse daí, duvido que alguém que vive dentro desse alçapão, desse sistema, tenha coragem de morrer por alguém. Tem não. Por que não tem? Porque o pensamento deles é dinheiro. Porque a busca deles não é por vida, mas a busca dele é cada dia ter o seu nome exaltado em cima da terra, para ser um Deus em cima da terra. Então, meus queridos, tome cuidado. Salvação não se perde, salvação não se toma, porque nós já fomos salvos. Não é o pastor que vai te salvar, não é o pastor que vai te condenar, não é ninguém que te condena, mas nós já fomos salvos por Cristo Jesus. Continuando aqui o versículo. Pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém o ouse a morrer. Pelo homem bondoso alguém ouse a morrer. Será que alguém morre por outra pessoa? Eu acho muito difícil. Dar uma vida por outra pessoa é muito difícil. Cristo fez isso por nós. Ou, melhor dizendo, Cristo fez isso pela humanidade que pecou. Por nós não, porque nós fomos escolhidos por Ele. Ele não morreu por nós. Versículo de número 8. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco. Para conosco nós hoje não. Paulo estava falando aos romanos. Ele provou o seu amor para os romanos, para os gregos, para os gentios, para os judeus. Mas os judeus rejeitaram a ele. Então ele morreu por todos? Não, por muitos. Para remissão de pecado. A morte de Jesus foi para remissão de pecado. Conosco já foi diferente. Ele nos escolheu. Antes mesmo da fundação do mundo. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando iremos ainda pecadores, nós não somos mais pecadores, o pecado foi estipado na cruz. Cristo morreu por nós, não foi por nós, foi pelos gentios, foi pelos romanos.
foi pelo aquele povo que precisava ser salvo da ira, que precisava ser salvo pela morte de Jesus. Versículo de número 9. Estou lendo Romanos capítulo 5, versículo 9. Logo muito mais, sendo agora justificado pelo seu sangue, logo agora muito mais, sendo justificado pelo seu sangue. Quem foi que foi justificado pelo sangue de Jesus? Aquele povo que vivia na geração de Jesus. Aquele povo que vivia na geração de Jesus foram justificados pelo seu sangue. Seremos por ele salvo da ira. Seremos por ele salvo da ira. Ou nós que vamos ser salvos da ira? Não. Nós não vamos ser salvos da ira de Nero, de Vespasiano, de Tito. Não. Nós já fomos salvos. Mas Paulo, como estava vivo, vivendo ao momento da grande tribulação, por isso que ele estava falando isso. Mas nós não. Já fomos salvos antes mesmo da fundação do mundo. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 24. Vê aqui o que aqui diz. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 24. Porque na esperança fomos salvos. Isso aqui quem falava? Paulo. Paulo estava falando, porque na esperança fomos salvos. Como que uma pessoa que já foi salvo ainda vai ser? Dá para entender isso? Não dá. Mas o sistema religioso coloca na cabeça de vocês, colocaram na minha cabeça, colocaram nas nossas cabeças que nós precisava ainda ser salvo. Nós precisava de um Salvador. Nós precisava de fazer algo para ser salvo. Mas, na realidade, nós já fomos salvos. Assim como também Paulo estava afirmando aqui em Romanos capítulo 8, versículo de número 24. Porque na esperança fomos salvos. Eles esperavam essa salvação. Eles ainda estavam esperando, porque Cristo ainda não tinha voltado para buscar a sua igreja. Continuando. Ora, a esperança que se vê, não é a esperança, pois o que alguém vê, como o espera? A esperança que Paulo estava falando não é aquilo que você está vendo, não. A esperança que nós temos é aquilo que nós não vemos, mas nós acreditamos, nós cremos pela fé. Então Paulo, ele já acreditava nesta salvação. Ele já acreditava que ele era um salvo. Mas nós somos diferentes, nós não fomos salvos, fomos escolhidos. Por isso que nós podemos usar hoje a salvação e dizer, nós já somos salvos. Não precisamos de correr ao campo ou até mesmo ir para a rua e dizer, vamos ganhar alma para Jesus, porque a alma não se ganha. Quem é que ganha alma? Quem ganha alma são os cantores. O Wesley Safadão, ele ganha alma, porque a alma são sentimentos, são emoções, são o psique do ser humano. Aquilo que faz você rir, faz você chorar, faz ter tristeza, faz você ter alegria. É exatamente isso. Então os cantores ganham alma. A alma deles, eles ganham. Cantores como Wesley Safadão, Júnior Viana, Carlos Wilmar, que antigamente arrebatava as almas das pessoas. Eles são os ganhadores de alma. E esses pastores que pregam também, que fazem as pessoas chorarem, também são os ganhadores de alma. Mas ganha a alma e não o espírito. Então eles podem dizer que verdadeiramente são ganhadores de alma, mas não para Cristo. Ganha alma para eles. 1 de Coríntios, capítulo de número 18, capítulo 1, versículo 18. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem. Mas para nós, Paulo dizendo, mas para nós,
que somos salvos é o poder de Deus. Somos salvos ou ainda vai ser salvo? Eles pregam, o sistema religioso prega dizendo que ainda vai ser salvo. Mas Paulo, na sua carne, vivo, pregando aos Coríntios, ele diz que eles já eram salvos, ou que ele já estava salvo. Salvação de que Paulo estava falando aqui? Do Espírito? Sim. Salvação do Espírito, ele já era salvo. Na sua metanoia também ele era salvo. Já tinha acontecido a segunda salvação na vida de Paulo. Romanos capítulo de número 10, versículo de número 9. Esse aqui é a chave que o sistema religioso usa, que os pastores, os pregadores, os presbíteros, evangelistas, diáconos e também os obreiros usam para poder enganar as pessoas e dizer que você depende de fazer aquela confissão lá diante deles, para eles se sentirem poderosos, inchar o peito, empinar o nariz e dizer: ganhamos mais uma alma para Jesus. Tantas almas se rendeu a Jesus. Mentira. Eles fazem você fazer aquela oração mentirosa para dizer que ganhou você para Jesus, só para aumentar o número de pessoas dentro da igreja deles e ele fazer uma contagem. Mas na realidade não ganhou alma nenhuma para Jesus. Romanos capítulo 10, versículo de número 9 diz assim: porque se com tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aí eles usam essa última palavra aqui, será salvo. Tá vendo, irmão? Para você poder ser salvo, precisa que você confesse a Jesus. Para você ser salvo, precisa você crer no teu coração, para ainda ser salvo. Só que não lê o contexto dessa história. Para quem era que Paulo estava falando? Para os romanos, não era para nós. E Paulo estava falando aqui para os romanos. Por que Paulo estava falando isto? Porque eles ainda iam ser salvos da grande tribulação. Não era a salvação do Espírito, era a salvação da grande tribulação. Porque se com tua boca confessa a Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo da grande tribulação. Não era a salvação do Espírito. Versículo 10. Porque, pois é com o coração que crê, pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se confessa, ou se faz confissão para a salvação. Salvação do Espírito? Não, filho, porque a carne, a nossa carne, ela não pode salvar o Espírito, porque ele já foi salvo. Essa confissão aqui era da salvação da nossa mente, a salvação da metanoia. Eu sou salvo em Jesus. Era isso. E ele começava a criar na sua mente esta salvação, a iluminação, a região celestial que é a sua mente. Ele começava a colocar: eu já sou salvo. Eu sou salvo. Então, era isso que Paulo estava falando. Não é aquela oração frajuta, mentirosa que existe lá no sistema, que eles chamam você para fazer isto aqui. E aí eles dizem para você: repete juntamente comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, como que ele não tivesse perdoado os pecados. Tira meu nome do livro da culpa e escreve no livro da vida, como que o seu nome já não tivesse no livro da vida. Precisa de uma oração, de um pastor, de uma petição, de um comedor de feijão desse daí, para que você fosse salvo. Enquanto a palavra de Deus diz que nós já fomos salvos. Não é a oração do pastor, não é a oração de ninguém que vai fazer você ser salvo. Você já foi, querido. Só confesse isso todo dia para você. Declare isso na sua vida: eu já sou salvo. Mateus capítulo de número 10, versículo 32, também é o versículo chave que o sistema religioso usa
para enganar você, para lubrificar você, para dizer que você não é salvo, para negar Jesus. Mateus é o livro sinótico, que eles chamam de evangelho. Eu vou usar ele porque eles usam muito. Então diz assim, ó, Mateus capítulo 10, versículo de número 32. Portanto, todos aqueles que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Quem era esse povo que precisava confessar diante dos homens? Será que era eu? Será que é você? Prestou atenção aí na leitura? Não era eu e não era você. Ele estava falando aqui para os seus discípulos e falando para aquele povo que vivia na sua geração. Portanto, todos aqueles que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que estais no céu. Quem é que estava falando isso? Jesus Cristo de Nazaré. Não era Jesus Cristo ressuscitado. Foi Jesus Cristo de Nazaré que falou isso. Se vocês me confessarem aqui diante dos homens, vai vir uma grande tribulação. Mas se vocês sustentarem aí, eu sou salvo, eu sou escolhido, eu sou de Deus. Nero vai vir e vai passar a espada no seu pescoço, não tem nenhum problema. Eu vou continuar dizendo, eu fui escolhido por Deus, eu sou salvo por Ele. O general Título vai vir e vai arrastar vocês nas ruas. Eu continuo dizendo, eu fui salvo. A carne, não, o Espírito. Essa carne aqui para nada serve, como a Bíblia diz. Então, era isso que ele estava falando. Continuando aqui o 33, olha o que é que diz aqui, ó. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que estais no céu. Aí ele diz, está vendo, irmão? Você tem que aceitar Jesus. Você não pode negar esta palavra, você não pode negar Jesus. Porque se você negar a Jesus aqui na terra, Deus também vai te negar lá no céu. Mentira. Os escolhidos de Deus não serão negados. Ou serão? Não. Escolhido de Deus não será negado pelo próprio Deus. Porque Ele já te escolheu. E Ele não pode negar ou voltar atrás a sua palavra. Como é que eu entendo isso aqui? Ou como é que eu posso ver isso aqui? Simples demais. É só você ir para a Bíblia. Eu não coloquei aqui nas minhas referências, mas vamos usar para a Bíblia. João, capítulo de número 10. João, capítulo de número 10. Vou mostrar para você aqui dentro da Bíblia, para que você possa entender. João 10, versículo de número 28. João 10, versículo de número 28. Olha o que é que diz aqui, ó. Eu lhe dou a vida eterna. Isso aqui ainda era Jesus de Nazaré que estava falando. Melhor, Jesus de Nazaré sendo usado na sua carne, falando pelo Espírito. Eu lhe dou a vida eterna. Quem é que daria a vida eterna? Jesus. Eu lhe dou a vida eterna. E jamais ninguém pode arrebatar das minhas mãos. Ou pode, o salvo ainda pode ser arrebatado ainda, como o sistema prega. Pode não, filho. Não pode mais, porque o próprio Jesus de Nazaré, sendo usado aqui na sua carne, pelo Espírito, ele diz, eu vou te dar a vida eterna, ou eu te dou a vida eterna, e ninguém pode arrebatar de minhas mãos. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 3, eu vou fazer uso aqui da Bíblia, porque na realidade não tem no meu esboço, certo? Efésios capítulo de número 1, versículo de número 4 e 5, que eu quero ler para você aqui, diz assim, Efésios capítulo de número 1, versículo de número 4 e 5, que diz assim, assim como nos escolheu nele,
antes da fundação do mundo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensível perante ele em amor. Escolha é salvação. Escolha é eleição. Escolha, ele nos escolheu. Ele escolheu quem? O Chagas Bezerra como carne? Não. Foi como o Espírito. Como é o nome do meu Espírito? Não sei, só ele sabe. Mas o nome da minha carne é Chagas Bezerra. Mas eu tenho certeza que ele já tinha me escolhido antes da fundação do mundo. Versículo 5. Nos predestinou para ele. A escolha é minha? A salvação é eu que busco? Ou foi o próprio Cristo que fez isso por nós? Foi o próprio Cristo que fez isso por nós. Ele nos predestinou para ele, para a adoção de filho. Fomos adotados por quem? Por Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou é vontade minha de aceitar Jesus? Peraí. Eu tenho que aceitar Jesus porque é uma vontade minha, é um desejo meu. Eu quero aceitar Jesus. Não, filho. Não é assim que acontece. Não é assim que acontece. A escolha foi dele. Ele quem nos escolheu antes da fundação do mundo. Versículo de número 6. Para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Versículo de número 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Isso aqui não era nem para nós. Mas nós podemos usar isso aqui e dizer que nós já fomos redimidos, nós já fomos escolhidos, separados por Deus para o amor e o louvor da sua graça. Então, querido, nós já fomos salvos pela fé. Nós já fomos salvos pela fé, mediante a graça de Cristo. Eu não preciso mais de correr a um templo, de correr a uma igreja, de ir aos pés do pastor, ou ir para qualquer lugar para dizer que eu preciso ainda ser salvo. Eu não preciso mais disto, porque eu já fui salvo. Eu sou salvo em Cristo Jesus, porque a fé que hoje eu tenho é exatamente o que produziu dentro da minha metanoia esta salvação. Pela graça de Deus sois salvo, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, meu querido, tire esse medo do seu coração, tire esse medo da sua mente, tire esse medo da sua vida, porque na realidade nós já fomos salvos por Cristo Jesus, ou escolhido por Ele antes mesmo da fundação do mundo. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, assim como ele diz lá em Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 13. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, querido, esta é a mensagem que eu deixo para vocês hoje. Espero que tenha tirado as dúvidas da sua mente, esse sistema fraudulento. Espero que passa a entender e pregar esta palavra da verdade salvadora na sua vida, e não uma palavra que você ainda precisa ser salvo. Amém? Então, que o Senhor continue com as mãos sobre sua vida, e você entendendo esse propósito de Deus, que você não precisa de ajuda de ninguém, e nem tampouco de homem para ser salvo, porque Ele já te salvou, já te escolheu e já te predestinou para que você possa viver em amor. Aqui nós não falamos que Deus te abençoe, porque já somos abençoados com toda sorte de bênção, como diz a palavra de Deus em Efésios capítulo de número 1, versículo de número 3. Somos abençoados com toda sorte de bênção. Por isso que nós falamos sempre para você. Não falamos que Deus te abençoe, mas nós sempre falamos: você já é abençoado com toda sorte de bênção. Graça e paz, abençoados
melhor dia para todo e até a próxima. Quem não é inscrito no canal Evangelho da Graça em Fortaleza, se inscreva para fortalecer cada dia mais o nosso canal e nós possamos pregar o Evangelho da Graça para vocês, tá bom? Então, melhor dia para todos, fiquem todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tanto aos irmãos que estão comigo pelo Facebook e também pela rádio Sou Livre. Graça e paz, melhor noite para todos e à noite nós voltaremos com o nosso Papo em Graça com o mesmo tema. Fomos salvos por Cristo ou ainda precisamos ser salvos?